Bom, nesse vídeo aqui vamos montar um computador aí com um orçamento de R$ 3.000, na faixa mais ou menos de R$ 3.000. Então esse é um desafio aí que a gente vai ter para poder montar esse computador para arquitetura, engenharia, design de interiores. E mais especificamente para você que acompanha meu canal, que utiliza a ferramenta do Revit, né? Esse computador a gente vai montar pensando mais na ferramenta do Revit. Mas ao longo desse vídeo eu vou te dar algumas dicas muito importantes que você deve levar em consideração na hora de comprar o seu computador ou montar o seu computador. Nesse caso aqui, eu vou te mostrar as duas formas, tá? Então a gente vai montar um computador aqui do zero, com mais ou menos na faixa de R$ 3.000 aí. E depois, mais pro final do vídeo, eu vou te mostrar algumas opções que você poderia comprar um computador pronto, né? Ou seja, finalizado, que é só você ligar ele e utilizar também dentro dessa faixa ainda de R$ 3.000 para as ferramentas que a gente utiliza aqui, tá bom? Então vamos lá para esse nosso guia, né? Para esse nosso desafio. Primeiro aqui a gente vai montar o nosso computador, tá bom? Então eu deixei algumas coisas anotadas e o primeiro ponto, então, aqui é verificar. Então eu coloquei aqui recomendações, na verdade é verificar. Deixa eu arrumar aqui os requisitos mínimos, tá? Requisitos mínimos, deixa eu apagar aqui, né? Ou recomendado, tá? Do programa mais pesado. Vamos supor aí que o programa mais pesado que você utiliza é a ferramenta do Revit. Aí você pode perguntar, Bruno, mas como que eu vou saber se é o Revit, se é o Lumion? Qual o programa que eu utilizo aqui que é o mais pesado? Você vai fazer o seguinte, você vai abrir aí o seu navegador e você vai pesquisar da seguinte forma, por exemplo, requisito mínimo, tá? Ou recomendado. E depois na frente a ferramenta que você quer pesquisar, né? Para você saber quais configurações que ela pede para poder estar rodando. Então eu vou colocar aqui Revit, supondo aqui que a gente vai montar um computador para Revit, tá? Então aqui você vai ter o site da Autodesk, tá? E aqui dentro da fabricante, todos os programas geralmente eles fornecem isso aqui. E aí rolando para baixo você já vai ter aqui, ó, configurações mínimas, né? Ou seja, aí de um computador de entrada, se você trabalha com um projeto simples aí, né? Um projeto pequeno, você pode pegar essas configurações. E aí você vai ver aqui as configurações, ó, Windows 10, beleza, o processador, ele vai falar, pode ser AMD, pode ser Intel, né, que são as fabricantes aqui. E aqui mais para baixo, memória RAM também, 8 GB, tá? No mínimo aqui que ele tá pedindo para o computador de entrada, beleza? E aí vamos supor que você utiliza aqui o Lumion, então você... eu também utilizo o Lumion, então eu vou colocar aqui requisitos de sistema Lumion, tá? Vamos ver quais são os requisitos, ó. Então ele já abriu aqui, mas eu posso rolar para baixo, ó, tentar achar do Lumion aqui, ó, requisitos de sistema, né, direto do Lumion. E aqui ele tá abrindo a versão mais recente, que é o Lumion 11, tá? Então requisitos mínimos, ó, ele vai falar aqui quais são esses requisitos, ó. Então GPU, ou seja, aqui a placa de vídeo, né, GeForce GTX 1650, AMD RX 470 ou superior. Memória da placa de vídeo 4 GB ou mais, tá? Então ele já coloca essa especificação. O processador ele pede aqui o Intel ou AMD, como por exemplo, ele dá até um exemplo aqui, o Ryzen 5, né, 1500X, que é um processador aí da AMD, ou Intel Core i7, né, que é já o processador da Intel, tá bom? Disso pra frente, tá? O Ryzen 5, se for AMD Ryzen 5 ou Ryzen 7, ou se for o Intel, né, i7 para cima, tá bom? Então é bem importante você se atentar a isso aqui. Ele vai pedir um SSD, né, um HD, isso daqui todo computador tem, e o mínimo aí de 40 GB de espaço livre, tá, de armazenamento para poder instalar. Então só vendo de cara o Lumion já é bem mais pesado do que o Revit, porque ele já exige mais de placa de vídeo e ele exige um processador um pouco mais parrudo, né, do que o Revit, tá bom? Então se você utiliza o Lumion, você vai precisar gastar um pouco mais do que esses R$ 3.000 aqui, que é o nosso orçamento que a gente está montando para a ferramenta do Revit, tá bom? Então eu só mostrei aqui para vocês o conceito, para se você for montar um computador para uma ferramenta específica, né, não tem como eu montar um computador para cada ferramenta aqui específica, mas eu te dei o conceito, tá? Você vai pesquisar o requisito mínimo e vai pegar qual o programa mais pesado que você pretende utilizar e vai seguir essas recomendações, tá bom? Mas nesse caso aqui do Lumion ainda é o requisito mínimo, tá bom? Só para você poder rodar o programa tranquilo. Se você quiser seguir os requisitos recomendados, ó, então clicando aqui, já vai aumentar muito isso aqui, ó. Então RTX 2070, né, que é bem cara, e uma RX, se for AMD, 5700, tá? Então só para você ter uma noção, vamos pesquisar aqui quanto que custa essa GeForce RX 2070, ó. Vou abrir um navegador, vamos pular aqui. E aí eu vou colocar aqui, ó, preço, tá? Pra gente descobrir quantos que tá custando essa placa aí, ó. Então vamos abrir aqui em qualquer site aqui, ó. Deixa eu até
Vou abrir aqui um site, ó, pode ser o da Kabum mesmo, só pra gente ver aqui quanto que tá custando essa placa de vídeo, tá? Então aqui, ó, placa de vídeo Asus, tá? Não é essa aqui, deixa eu colar aqui, ó, vou dar um Ctrl V, GeForce RTX 2070, tá? Então vou vir aqui em pesquisar. Bom, ele achou aqui a 3070, né? E a gente tem também a 2060, né? Aqui ele tava falando que era a 2070, né? Então a gente tem a 2060, ó, 2060, ela tá 6 mil reais aqui para arredondar, tá? Então para você ter a noção que com esses 3 mil reais a gente não consegue montar, por exemplo, o computador para rodar o Lumion com a configuração recomendada, tá? Então isso é muito importante. Agora que você já sabe como que você vai achar, né? Voltando aqui o nosso primeiro tópico, verificar os requisitos mínimos ou recomendado, tá? E o melhor é que você siga o recomendado, né? Para você não ter problema de travamento, nada do tipo, do programa mais pesado, tá bom? Aqui nesse vídeo, para fins aqui de exemplo, eu vou utilizar o Revit, né? Como aqui meu canal ensina o Revit, e eu ensino basicamente só Revit aí para arquitetura, engenharia, design de interiores. Então eu vou utilizar o Revit como se fosse um programa mais pesado aqui que a gente vai utilizar, e eu vou montar esse computador pensando no Revit, tá bom? Então, beleza, então vou minimizar aqui o primeiro item, verificar os requisitos, e aí então a gente vai utilizar esse requisito aqui recomendado, né, que é aqui um pouco mais para baixo. Ó, a gente tem recomendado memória RAM de 16 GB, né, o Windows 10, e aqui o processador com vários núcleos, né? Então a gente vai levar em consideração isso aqui. A gente também tem que ter um HD com 30 GB, né? Então a gente tem que ter um HD de pelo menos 240 GB aí no nosso computador, no mínimo, tá? Para poder instalar o Revit e rodar tranquilamente. Então, beleza, a gente já tem as configurações. Agora a gente já pode começar a pesquisar as peças, tá? Então primeiro aqui agora eu vou te mostrar, a gente vai montar um computador na faixa aí de até uns 3 mil reais, montando peça por peça. Lembrando que a gente vai montar só a CPU, né? Que é aquela caixa geralmente onde que fica acoplada todas as peças. Eu não vou colocar nessa lista o monitor, o mouse e teclado, porque senão ia passar muito, tá? Então a gente vai pegar a parte principal, que é a parte do CPU, tá bom? Então vamos aqui para minha tela agora que a gente vai montar esse computador na faixa aí de 3 mil reais. Bom, então voltamos aqui para nossa nota, né? E aí o que a gente vai precisar, ó, tá? Eu vou pegar aqui e colar aqui, ó. Então vamos lá. O que a gente vai precisar? Peças necessárias para montar a sua CPU. A gente vai precisar primeiro de uma placa-mãe, né? Ou seja, que é a peça principal que vai acoplar aí a placa de vídeo, processador, memória RAM, o cooler, né, para poder refrigerar o processador. Depois a gente vai precisar de uma memória RAM, né, que é muito importante, uma placa de vídeo, uma fonte de alimentação para alimentar todas essas peças, um HD, que eu recomendo que seja um SSD. Você pode comprar um outro HD depois para expandir, né, comum, tá? E aí você instala o Windows, né, e os programas nesse SSD, que ele é um pouco mais moderno, né, um pouco mais rápido aí, tá bom? Processador, né? A gente vai precisar também de um processador, muito importante, um cooler para poder refrigerar esse processador e no final um gabinete, tá? Então todas essas peças aqui, ó, somando 8 itens, a gente vai ter no final a nossa CPU, né? Que é essa caixa aqui, igual você está vendo aqui, ó, o meu computador, tá? Vou deixar a foto aqui. Essa é a CPU, tá? Depois você vai ter que ter, lógico, comprar um monitor, um mouse e um teclado para poder montar o seu PC inteiro, tá bom? Mas basicamente essa CPU é o mais importante de todos. É ele que vai dar toda a potência para o seu computador. O monitor é o básico, tá? Independente se você tiver um monitor grande ou pequeno, a sua potência vai ser o mesmo aí, tá bom? Então o seu computador aí é o mais importante, por isso que eu vou focar nele aqui nesse vídeo, tá bom? Então vamos lá, primeiro placa-mãe, vamos procurar aqui, e aí qual placa-mãe que eu escolhi? Eu vou abrir aqui, ó, e a placa-mãe, essa daqui, ó, placa Asus, tá? AMD. Por que eu escolhi a AMD? Porque a AMD é o meu computador aqui também, eu não tive problema com ela, e é uma placa-mãe muito boa, tá? Essa daqui, na verdade, é a minha placa-mãe, tá? B450M, ela é muito boa, não me deu problema, e inclusive é uma placa muito bonita aí, né? Que ela suporta aí, se eu não me engano, até 32 GB, tá bom? E ela já utiliza também, ó, um sistema DDR4 de memória, né? Que é um pouco mais novo aí, tá bom? Então é uma placa aqui, tá custando 629, tá bom? E 10 centavos. É essa placa aqui que eu escolhi, então, da AMD. A gente vai utilizar processador da AMD, que geralmente é um pouco mais barato que os processadores da Intel, tá bom? Então, esse aqui é a placa-mãe escolhida. Total, 629,10, tá bom? Beleza, nossa placa-mãe tá aqui. Agora, qual que é a próxima peça? Ó, então, vou abrir aqui a nossa colinha, memória RAM, tá? Então, vamos ver qual memória RAM que eu escolhi aqui. Vindo aqui, ó, eu tenho a memória RAM DDR4, né? Ou seja, a minha placa-mãe ela é do tipo DDR4.
E aí eu tenho que pegar uma memória RAM também, que seja DDR4. E eu peguei essa daqui de 16 GB. Por que 16 GB? Lembra, o requisitos aqui, ó, recomendado do nosso programa, ele pede 16 GB de RAM, tá? Então se eu pegar 8 GB de RAM, eu vou estar atendendo somente, né, o requisito mínimo do programa, que não é muito recomendado, tá bom? Inclusive por isso que é requisitos recomendados, né? Então beleza, então eu peguei 16 GB de RAM, então tá aqui a nossa memória RAM da HyperX, tá? Que é a minha memória RAM também que eu tenho aqui, 16 GB. Isso aqui já vai te atender tranquilamente. R$ 560,41, beleza? Agora voltando aqui para nossa lista, a gente tem a placa de vídeo, né? Então a gente vai precisar de uma placa de vídeo. Se a gente vê aqui, ó, nos requisitos recomendados, adaptador de vídeo, ó, ele vai pedir uma placa aí que tem aí no mínimo 4 GB, tá? De memória nessa placa de vídeo. Então vou vir aqui, tá aqui a nossa placa de vídeo e eu escolhi essa placa de vídeo aqui, que é uma GeForce GT 730 de 4 GB, tá bom? Que aí já vai atender aqui na questão do Revit, já vai atender tranquilo. E aí, R$ 458,10. Então, essa placa de vídeo aqui, que já vai atender de boa, tá bom? E aí, placa de vídeo, tá bom, a gente já tem a placa de vídeo, vamos lá voltar. A gente precisa agora de uma fonte, né, para poder alimentar todas essas peças. Então, vamos voltar aqui e vamos ver qual fonte eu escolhi, ó. Eu abri aqui uma fonte ATX 500 watts real, tá bom? Então esses watts aqui tem que ser watts real, beleza? E aí peguei esse modelo, o modelo aqui não importa muito, né? Vai de gosto aí. Então eu peguei esse modelo aqui. E lembrando que todos os links, né, dessas peças que eu vou citar aqui tá aí na descrição. Se você quiser dar uma conferida, vai aí no link da descrição aí embaixo e vai estar todas essas peças listadas já com o link certinho de cada uma peça, né? Numerado de acordo com o que eu anotei aqui, ó. Então vai estar, por exemplo, placa-mãe, o link na frente, né? Memória RAM. E aí você pode comprar, inclusive se você quiser comprando peça por peça para poder montar. Se você não tá com toda a grana agora, né? Você pode comprando, por exemplo, hoje eu vou comprar a placa-mãe, no outro mês eu vou comprar a memória. Você pode ir fazendo isso também, comprando as peças separadas e no final você monta o seu computador, tá? Tem muitas pessoas que fazem isso aí. Isso aí é tranquilo, beleza? Então, os links vai estar sempre aí embaixo, beleza? Então vamos lá, então tá aqui a nossa fonte, ó, de R$ 124,12. Tá bem baratinha, tá tranquilo aqui. Essa fonte aqui já vai atender tranquilamente, tá bom? Vamos voltar aqui então na nossa cola. A gente já pegou aqui placa-mãe, memória, placa de vídeo, né? A fonte de alimentação. Agora vamos pegar um SSD, ou seja, um HD, né? Mas o SSD ele é um pouco mais rápido, tá bom? Então vamos pegar aqui o nosso SSD, né? Eu vou abrir aqui e aí eu escolhi esse SSD, que inclusive eu tenho ele também no meu computador, que é o da Kingston, tá? De 240 GB. E aí você pode comprar esse SSD para instalar o seu Windows, para instalar o Revit, os programas que você vai utilizar, porque o seu Windows vai abrir muito mais rápido, seus programas vai ficar muito mais rápido, tá? Instalando nesse tipo de HD SSD, que é um pouquinho mais caro, mas ele é uma tecnologia muito mais recente, tá bom? E aí depois você pode fazer um upgrade também, comprar um HD normal só para armazenar vídeos, fotos, arquivos dos seus projetos, por exemplo. Você pode comprar um HD normal e isso daí nada impede de você comprar mais futuramente, quando você já tiver com o seu computador montado e funcionando, beleza? Então tranquilo, tá aqui o nosso SSD. E aí vamos voltar agora para nossa cola. A gente precisa também, o sexto item, de um processador, tá bom? Então vamos lá, eu separei aqui um processador bem legal aqui, que é o AMD Ryzen 5, tá bom? 1600, e aqui ele vai ter 3.6 GHz, tá? É um processador muito bom, ele tá custando aqui 934, tá? E eu acho que esse preço aqui vale a pena ainda, tá? Mesmo com dólar alto aí. E aí a gente já tem esse processador Ryzen 5 aqui. E lembrando, né, que por que eu escolhi a AMD? Porque a nossa placa de vídeo, a nossa placa-mãe, na verdade, ela é do tipo AMD, tá? Então eu tenho que pegar um processador AMD. Se eu quisesse Intel, eu teria que pegar uma placa-mãe Intel, porque se eu pegar uma placa-mãe AMD e tentar colocar um processador Intel, não vai dar certo, ou vice-versa também, tá? Então se atente a isso aqui. Então eu peguei a placa-mãe AMD e o processador também Ryzen 5 da AMD, que é muito bom, processador muito bom, beleza? Então a gente já tem aqui a maioria das peças, vamos voltar aqui. A gente precisa agora do quê? De um cooler para poder refrigerar, né? Ou seja, ele refrigera o nosso processador, tá bom? Então a gente vai precisar desse cooler aqui. E ele é bem baratinho, tá? Não costuma ser muito caro. E eu separei já aqui, ó, já deixei separado esse cooler para processador, que ele vem com esses cobre aqui, né? Então o calor, ele
fica em cima do processador, né? E aí o calor vai dissipando por esses cobres e ele vai passando aqui, ó, por esse metal e vai refrigerando. Ele inclusive tem esse LED vermelho aqui nesse cooler, né, que fica bem legal. Total aí de R$169, beleza? E o nosso último item agora é o nosso gabinete, tá bom? Esse daqui é o menos importante porque ele é apenas a carcaça que vai abrigar todas essas peças, né? Então todas essas peças que a gente citou, ela vai dentro desse gabinete aqui e no final a gente vai ter o quê? A gente vai ter a nossa CPU montada, tá? Então com todas essas peças a gente tem a nossa CPU, que é o cérebro aí do nosso computador. Então, gabinete, eu separei um aqui, não precisa comprar nada muito caro, a não ser que você tiver com dinheiro sobrando, mas é basicamente estética, tá? Então, eu abri aqui, já deixei separado, esse gabinete aqui, ó, ATX PC BPC, né, C3 135, vou deixar o link aí embaixo também, e tá bem baratinho, 147,87, e ele já tem um cooler aqui, 2 coolers, né, vermelho aqui, para poder ventilar, e combina com o nosso cooler aqui, que a gente pegou da nossa placa-mãe. Inclusive também a nossa placa-mãe também é vermelha, tá? E quando ela acende com os LED vermelho, igual o meu computador aqui, e fica bem legal. Beleza? Então aqui a gente já tem o nosso computador montado, tá? E aí vamos fazer a conta aqui de quantos que vai dar tudo isso. Então vamos lá, a gente tem a nossa placa-mãe, 629,10. Beleza, agora a gente tem a nossa memória RAM, vamos somar aqui, mais 560,41, beleza, e agora a gente tem também a nossa placa de vídeo, 458,10, mais a nossa fonte, 124,12, então vamos somar aqui, mais 124,12. O nosso HD, né, SSD, 269,10. Então vamos somar aqui, mais 269,10. A gente tem também o nosso processador, né, 934,12 e 92. Então vamos somar aqui 934,92. A gente tem também o nosso cooler, né, 169. Mais 169. E no final, o nosso gabinete 147,87. Mais 147,87. E aí o total de 3.292, tá bom? Aqui, totalizando aí com desconto, né? Se você fechar todas essas peças, provavelmente pode ser que eles dê algum desconto. Isso aqui cai para 3.000 por aí, tá? Então, se você comprar no boleto, geralmente tem um desconto aí. Então, ficamos aí nessa faixa mais ou menos de 3.000 reais para montar um computador muito bom que você não vai ter dor de cabeça por muito tempo, tá? Então, esse computador nessa faixa aqui é o que a gente consegue montar com maior custo-benefício, tá bom? Lembrando que os links sempre vai estar aí na descrição do vídeo, beleza? Agora, beleza, montamos o nosso computador. E outra coisa que você pode querer é não montar, né? Às vezes você não quer montar um computador, às vezes você já quer comprar pronto. Então, para atender você também, eu já deixei separado alguns aqui, ó, nessa faixa aí de 2 a 3.000 reais. Então, eu separei um aqui, que é um Intel i5, né, com 8 GB, ou seja, ele vai atender aqui, ó, os requisitos mínimos aqui de 8 GB, né? Que nesse caso aqui, um computador de entrada, ele pede 8 GB, então tá atendendo, beleza, nessa faixa aqui, 2088, um i5, 8 GB, e ele já vem com HD de 500 GB, tá bom? Então ele já vai vir aqui, ó, com monitor, né, isso daqui que é o legal, porque ele já vai vir com vantagem, né, já vem com monitor, teclado, ele já vem tudo completinho, é só você utilizar aí, tá bom? Então para Revit, tranquilo, esse computador aqui já montado, tá bom? Lógico, se comparado com esse outro CPU, com esse computador que a gente montou, o nosso que a gente montou é bem mais potente, tá bom? Mas você lembrando que a gente não incluiu aqui no caso o monitor e nem os teclados, o mouse, né? Então ficaria muito mais de 3.000, tá bom? Então você vai ter que ver o que compensa mais para você. Nessa faixa aqui, 2.088, esse computador eu separei. O link vai estar aí embaixo, beleza? Segundo, então, é esse computador da Intel também, Core i5, já com 16 GB, né? Então ele vai atender ali o recomendado ali do Revit. E um HD de 1 TB, já, ou seja, o dobro, né, de armazenamento daquele outro anterior. E o monitor aqui de 19.5 polegadas, e ele já vai completo também com mouse e teclado, e está custando 2.338, só um pouquinho a mais do que o outro. Então eu acho muito que se você optar por comprar já um computador montado, eu compraria, tá? Ao invés de comprar esse daqui de 2.88, eu já pegaria, se eu tivesse um pouquinho mais, esse daqui, porque ele já é bem mais completo, né?
Então, beleza. Então, esse é o segundo. E o terceiro, então, eu separei esse aqui, ó, Core i7 já, 16 GB, já é um computador muito melhor, né, com SSD aí de 480 GB, já vai com um monitor de 21.5 polegadas, que é maior do que os outros também, e já vai também com teclado, mouse, tá? E ele tá custando 3.584, tá mais ou menos nessa faixa aí de 3.000 que a gente definiu aqui nesse vídeo, beleza? Então, todos esses links aqui que eu citei aqui, vai estar logo aí embaixo na descrição, e inclusive aí, se você adquirir por esse link aí, você vai estar também ajudando aqui o canal, porque a gente tem uma parceria aí também com eles, tá bom? Então, você comprando por esse link, você tá ajudando o nosso canal a sempre estar produzindo mais vídeos como este aqui. E ainda, né, lógico, eu só tô indicando coisa aqui com as configurações, lógico, recomendadas de acordo com o programa que eu te mostrei lá no início do vídeo, tá bom? Então, se você quer, por exemplo, utilizar o Lumion com esse computador aqui, você não vai conseguir, porque ele não tem uma placa de vídeo aqui muito boa, né? Provavelmente, pela faixa de preço aqui, você viu que a placa de vídeo que o Lumion recomenda lá, ela custa em torno aí de 5 mil, 6 mil reais. Então, só de ver esse preço desse computador, já dá pra ver que ele não tem a recomendação, ele não cumpre com a recomendação do Lumion, tá bom? Mas pra Revit, posso te garantir que você não vai ter dor de cabeça de adquirir um computador desse, por isso que eu tô te recomendando aqui, beleza? Bom, então chegamos ao fim desse vídeo, espero que eu tenha te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida em relação à montagem de computador de mesa, né? Nesse vídeo aqui eu falei sobre computador de mesa, deixa aí nos comentários, eu posso ler e te ajudar aí na sua escolha, né? Então, se você tá em dúvida qual peça, eu quero trocar a peça, será que essa peça é boa? Manda aí nos comentários, a gente vai resolvendo isso daí, beleza? E se você quiser comprar notebook também, tem um vídeo aqui já no meu canal que eu ensino passo a passo aí o guia definitivo de como escolher o melhor notebook para arquitetura, engenharia, design de interiores. Beleza? Então, vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que tenha te ajudado. Um abraço e até um próximo vídeo aqui do canal.